Como criar um projeto de grande escopo quando tudo que você tem são recursos limitados? Hoje eu vou ilustrar essa questão a partir do processo criativo do famoso episódio Hard Home, da 5ª temporada de Game of Thrones. O episódio conhecido por ser aquele magnífico episódio em que a gente tem a primeira das grandes batalhas contra os White Walkers e que, bom, infelizmente seria a última das batalhas grandiosas que a gente teria, pelo menos um bom aproveitamento dos guerreiros cavalgantes ao lado do Rei da Noite. Miguel Sapochnik está para Game of Thrones como Greg Nicotero está para The Walking Dead. Ele é um diretor essencial para criar a grandiosidade e a genialidade que vemos em tela, marcantes como essência da série, assim como Greg na nossa série de zumbis. Para criar essa grandiosidade, a abordagem do diretor foi a seguinte: a metáfora que ele faz é que, para ele sentia como se fosse alguém pegando uma camisa e torcendo esse pano molhado lentamente, pouco a pouco, e a água escorrendo. E aí no final você tem um grande extravasar dessa tensão, uma grande sequência de batalha, que é aquela memorável pela qual GOT ficou conhecida por muito tempo. A batalha contra os Whites. Eu quero te propor uma visualização. Você vai embarcar numa viagem comigo agora. É o seguinte, imagina que você é o jovem Miguel Sapochnik, diretor de GOT, está lá, confortável na sua cadeirinha, e você recebe essa proposta, essa demanda de produzir o que seria Hard Home. Você está lá e você tem que escrever o seu storyboard, né, que é o projeto que eles fazem, planejamento. Se você nunca ouviu esse termo, é assim que eles chamam. Tá? E mais uma curiosidade para você. E aí, você sabe que você tem que fazer um episódio que vai ter uma batalha grandiosa, a primeira grande batalha em que os Whites alcançam a civilização, pelo menos a civilização fora das muralhas, só que você só tem 15 figurantes para fazer parecerem 15 mil. E aí, como é que você resolve esse dilema, hein? Bom, pro Miguel foi o seguinte: ele mudou a abordagem, ele mudou o viés pelo qual ele estava trabalhando. Porque enquanto você está considerando tudo uma grande batalha, bom, você precisa definir de que ponto de vista você vai travar essa batalha, quem você vai acompanhar. Para ele sempre funciona dessa forma, esse é o método Miguel Sapochnik, que a gente viu lá em Batalha dos Bastardos, ou melhor, a gente veria depois, né, porque esse episódio veio depois, apesar do meu vídeo ter vindo antes. Eu adoro esse episódio, tá, e já fica aí a dica para você assistir depois desse. Tem um vídeo cobrindo o processo criativo de Batalha dos Bastardos, que eu vou deixar aqui embaixo para você, tá bom? Clica aí, você vai gostar pra caramba se você tá curtindo esse. E aí, cara, ele tava naquele processo. Como fazer, né? 15 mil White Walkers, computação gráfica pra caramba, a batalha precisa parecer grandiosa, mas você só tem 15 pessoas. Bom, primeiro de tudo, ele mudou a abordagem. Ao invés de olhar pra tudo como se fosse uma batalha, ele olhou para o que realmente se parecia na prática quando ele pensava no que ele queria executar, como um massacre. A batalha de Hard Home seria um massacre. Tudo que vinha sendo desenvolvido levava a isso. E aí, bom, a partir do momento que você define que é um massacre, você não vai ter uma grande sequência onde os dois lados medem força de maneira equivalente. Não, você vai ter um lado dominando completamente o outro. E aí fica tudo mais fácil. A partir daí, ele definiu a próxima pergunta: como fazer então esse massacre acontecer de uma maneira impactante? Ele começou definindo que, bom, os Whites passariam por um portão. Haveria esse portão por onde eles viriam para lá, do gelo, além das muralhas, distante, território inexplorado, território inóspito para os humanos, até para os selvagens, e eles viriam desse portão, que é os limites dos selvagens, né? Eles passariam por aquilo ali, e a ideia seria de que, bom, se eles derrubassem aquilo, eles dominariam completamente o ambiente, e aí os vivos teriam que controlar a passagem dos mortos, fazendo com que eles só ultrapassassem ali, naquele portão, para ficarem vivos. Só que ainda assim não cobria toda a ideia da coisa, porque você não tinha gente, você não tinha escopo suficiente de pessoal para cobrir aquilo dali. Então o que ele fez? Foi aí que veio a ideia da cerca, a cerca de troncos de madeira. Lembram dela? Ela marca presença fortíssima nesse episódio. E ela é fundamental para a gente entender para o impacto que foi causado no público. E a gente perceber e conseguir interiorizar toda a periculosidade à espreita. A ideia da cerca muda tudo, pessoal, porque a partir do momento em que você delimita o ponto de vista, o que o público e o que os personagens vão
ter de percepção do perigo que vem do outro lado, você, como limitadíssima nesse caso, você pode também abrir mão de todos os recursos digitais que serão necessários. Da falta de pessoal, você dá conta dessa possível fraqueza, que seria todos os dublês, todos os atores coadjuvantes, os extras que você precisaria colocar ali para interpretar material que você não tem. E aí, é nesse momento que as suas fraquezas, elas começam a se tornar forças. Você as usa como pontos fortes para contar a sua história, porque elas vão auxiliar na narrativa. Pegaram a visão? Porque aí, por exemplo, os White Walkers, você segura a atenção. O diretor disse isso. A ideia era segurar a atenção ao máximo possível e mostrar o perigo só no último momento. Segurar assim o máximo que poderia a passagem deles. E aí quando você começa a ver um estourando a cerca por aqui, aparecendo, outros subindo por ali, pulando, alguns pulando do penhasco, alguns poucos passando, até que a derrocada acontece. E aí sim, você mostra o perigo com força total. E aí nesse caso, os Whites precisavam ser extremamente agressivos, bastante ofensivos, e com tudo para cima dos nossos vivos, como um instinto animal, segundo o próprio Sapochnik. Eles não pensam, eles não têm consciência coletiva. A única coisa que eles têm em mente é matar, é um instinto primário deles. Viu um vivo, correu para cima. Pegou. Viu um vivo, foi para cima. E a partir disso, é um instinto puro, básico de matar. Claro, coordenado pelo Rei da Noite, pelos outros White Walkers ali. A partir disso é que você libera todo o terror em cima dos sobreviventes. E aí você pode pegar os seus recursos monetários, que não eram tantos, de orçamento, e, por exemplo, você aplica nos 15 dublês que você tem, nos 15 extras White Walkers. Whites, né, que são chamados os controlados pelos White Walkers, os zumbis. Você faz CGI neles, você cria camadas de zumbis diferentes, você cria diferentes estilos de decomposição. De modo que, quando o Rei da Noite ordenar naquele gesto o levante de novos Whites, que seriam completados pelos vivos, pelos agora ex-vivos, né, que são os selvagens, os corvos, né, os Crows que morrerem ali, além da muralha, você tem uma diferenciação muito clara entre os já muito decompostos e os novos integrantes desse exército macabro. E aí a coisa se torna muito efetiva. Assumida a batalha, você cria um outro dilema, que é um White Walker original descendo para a batalha, que vai lutar contra o seu herói, que é o Jon Snow, representando o seu público ali. E aí, só que você tem um problema enorme, um dilema muito grande, uma discrepância, que é: como é que você coloca um White Walker, que é infinitamente superior em força física, em batalha, ao seu herói Jon Snow, um humano comum, que tá só fazendo o seu melhor, tentando salvar o máximo de gente que ele puder, fugir dali. Você tem uma discrepância clara, e como é que você resolve esse problema? You trust me, Jon Snow? Does that make me a fool? We're fools together now. Você simplesmente retira muito rápido a espada do Jon Snow da mão dele, para não haver esse contato direto, para que se torne meio que um jogo de gato e rato, onde o White Walker persegue o Jon Snow de uma maneira aterrorizante, assustadora, e aí, quando o Jon Snow pega aquela espada de aço valeriano, ele descobre, bom, tem aquela surpresa, e a gente fica maravilhado junto com ele, né, pela sorte, o alívio que é quando ele dá aquele golpe final. A única cartada que ele teria na manga, sua única chance. O episódio é impressionante, principalmente essa sequência de batalha do Sapochnik no final. Ela te deixa sem palavras. E reassistindo o episódio, eu não consigo deixar de pensar o quanto de potencial que foi dispersado, claro, depois daí, né? E o quanto que, na verdade, esse episódio é talvez o único. Não o único, porque a Longa Noite também é bom, mas a gente não queria que fosse literalmente só uma Longa Noite, né? A gente queria que fosse uma temporada inteira. E muita diversão com White Walkers. Mas como esse episódio é que aproveita de maneira mais magistral e de maneira mais plena todo o potencial da premissa dos White Walkers, que era plantada desde o piloto da série. De serem essa promessa de devastação. E do Jon como esse príncipe, o príncipe Aegon da profecia. O salvador. Esse era o verdadeiro propósito dele, ou deveria ser. Liderar a humanidade rumo à sobrevivência contra esses Whites. Contra o fim do mundo apocalíptico, vindo através dessa destruição pútrida, mórbida. Isso seria muito interessante de ver se fosse executado, se continuasse sendo executado dessa forma. E aí como que a gente vê, né,
isso sendo aproveitado em seu auge ali, ao máximo. E o quanto que é bom e que a gente gostaria de ter batalhas com os White Walkers sendo mais aproveitados, né? Toda a tensão que é criada em torno deles só é bem trazida à tona nesse episódio, infelizmente. E na longa noite, mas só que é só uma noite e acaba de maneira muito anticlimática, com o Rei da Noite caindo com um único golpe. Que por mais que faça sentido dentro do que foi estabelecido, até nesse episódio, o rei também cai ali, o cavaleiro dele, o tenente, cai também com um golpe de aço valeriano. Mas seria interessante, pelo menos, uma batalha dificultosa pro Jon. E que ele caísse pelo Jon. Pelo menos eu gostaria que fosse assim. Ah, mas aqui são só meus pensamentos de fã, né? Eu quero falar também de uma outra coisa, que é o que a gente aprende com o processo criativo do Miguel Sapochnik para essa obra-prima. Que é justamente quando você tem uma missão muito grande e precisa entregar algo que pareça grandioso, que seja de um alcance magnífico, mas você tem poucos recursos disponíveis, o que você faz é mudar a abordagem, a maneira que você olha para esses recursos. E quando você aborda a sua proposta de maneira proporcional aos recursos que você tem em mãos, é que você pode verdadeiramente explorar e descobrir o potencial dela. E adivinha, é aí que de repente você descobre um genial inesperado, que nem você sabia que existia lá. É literalmente garimpar o ouro que você pode oferecer. E quem sabe criar algo memorável e inimaginável. É isso, pessoal. Se inscrevam no canal se não estão inscritos. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. Tudo que vocês já sabem, né, que tem que fazer. E vamos pra cima. 2023 tá só começando.